encontramos que para a primeira venida de Cristo, encontramos que Deus para a primeira também vinda de Cristo, enviou Deus também enviou a Elias, Elias, el cual le preparó el camino o qual al Señor. preparou o caminho ao Senhor. E em E em Malaquias também, capítulo 3, nos fala do precursor da primeira vinda de Cristo e também nos fala da vinda de Cristo, sua primeira vinda. Diz assim, capítulo 3, versículo 1 em diante de Malaquias: Vede, eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo o Senhor. A quem buscais? O anjo do pacto, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Aqui temos a promessa da vinda do precursor, da primeira vinda de Cristo, para preparar o povo para a vinda do Messias. Também o profeta Isaías, no capítulo 40, versículo 3 em diante, diz: Vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado, e a glória do Senhor se manifestará. E toda a humanidade juntamente haverá, pois foi a boca do Senhor que o disse. Essa profecia, tanto de Isaías, capítulo 40, versículo 3 em diante, como a de Malaquias, capítulo 4, versículo 1, foi cumprida por João Batista, do qual o arcanjo Gabriel dá testemunho ao sacerdote Zacarias, quando diz que terá um filho por meio da sua esposa Isabel, e que será profeta de Deus. Falando desse menino, diz o arcanjo Gabriel assim ao sacerdote Zacarias. Agora vamos ler aqui o encontro do sacerdote Zacarias com o anjo Gabriel. Capítulo 1 de São Lucas, versículos 11 em diante, diz: Então o anjo do Senhor lhe apareceu em pé à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, perturbou-se, e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. E irá adiante dele no Espírito, irá diante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, converter os rebeldes à prudência dos justos, e preparar ao Senhor um povo bem disposto. Aqui o arcanjo Gabriel identifica este menino que o sacerdote Zacarias vai ter, o identifica como profeta de Deus e como Elias prometido para vir com espírito e virtude de Elias e tornar o coração dos pais aos filhos, ou seja, tornar o coração dos pais sob a lei, a fé cristã dos apóstolos, dos filhos e
Assim, encontramos que João Batista viria pregando e preparando o povo para a primeira vinda de Cristo, para serem tornados à fé em Cristo. O mesmo Senhor Jesus Cristo deu testemunho sobre João Batista e disse: e se quiserdes dar crédito, ele é o Elias que havia de vir. Capítulo 11, versículo 14 de São Mateus. E também no capítulo 17, versículos 10 ao 13, temos uma conversa dos discípulos com o Senhor Jesus Cristo, onde diz assim: os discípulos o interrogaram: por que dizem, pois, os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Jesus lhes respondeu: certamente Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara a respeito de João Batista. Agora vejam como em duas ocasiões Jesus fala abertamente sobre João Batista e o identifica como o Elias que havia de vir nesse tempo, preparando o caminho ao Senhor em sua primeira vinda. Mas, no entanto, não se chamava Elias, mas que se chamava João, o precursor da primeira vinda de Cristo. Mas, estando o Espírito de Deus, o Espírito Santo em João Batista, esteve operando o ministério de Elias através de João Batista, e por isso veio com o poder e o espírito de Elias, com o ministério de Elias, na terceira manifestação do ministério de Elias, porque a primeira a teve Elias Tisbita, a segunda manifestação desse ministério a teve o profeta Eliseu, que foi o sucessor do profeta Elias. Os filhos dos profetas, quando viram Eliseu abrindo o Jordão com o manto de Elias, disseram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu. E depois, na terceira ocasião em que o espírito ministerial de Elias repousou sobre um homem, foi em João Batista. Ele foi aquele Elias prometido para aquele tempo, para precursar a primeira vinda do Senhor. E temos a promessa para o tempo final antes de começar o dia terrível do Senhor, antes de começar o sétimo milênio. Temos a promessa que Elias virá antes do dia grande e terrível do Senhor, antes da grande tribulação, para restaurar o coração dos filhos, a fé dos pais, os apóstolos, e depois, o povo, sendo restaurado, entrará no último dia, depois que se marchar que Elias, o precursor da segunda vinda de Cristo, for embora. Por isso, o precursor da segunda vinda de Cristo vem com espírito e virtude de Elias. Ao reverendo William Marion Branham apareceu o anjo do Senhor, o anjo do pacto, no ano 1933, no rio Ohio, sobre os céus, ali, e disse: assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, tu serás o precursor da segunda vinda de Cristo. Ou seja, foi identificado como precursor da segunda vinda de Cristo o reverendo William Marion Branham. Ele veio com espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação, restaurando a igreja do Senhor Jesus Cristo, a fé dos pais, os apóstolos
para assim serem preparados para a segunda vinda de Cristo, como o leão da tribo de Judá, como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Sendo o reverendo William Marion Branham o precursor da segunda vinda de Cristo, sua mensagem precursa a segunda vinda de Cristo, e mesmo que ele não esteja nesse tempo porque já partiu, sua mensagem introduz a segunda